Gente, eu vou parar aqui para falar uns minutos com você que vai fazer a prova do Enem. O Enem tá aí na porta, novembro. Teacher, mas como é que eu vou conseguir fazer Enem no estudo inglês? Meu amigo, vai ser complicado, porque não é algo para você estudar em um mês, não. Difícil mesmo. Então, se não der para esse ano, tenha hábitos, bons hábitos para o próximo ano. Mas o que eu posso ajudar, né, nessa caminhada? Eu vou tentar resolver algumas questões com vocês, mas o que eu consigo ajudar por enquanto? A prova como um todo, que é uma estratégia que eu uso quando eu faço as minhas provas, eu deixo sempre a pior por último. Eu tento fazer aquela que eu tenho mais facilidade. Então faça isso. Treine isso. Use aquilo que você tem a seu favor para o seu favor. Então, faça um scan na sua prova. Prova inteira, vai lendo. Não sabe, já pula, passa, passa, passa. Captura aquelas que você consegue fazer e detone aquelas que você tem facilidade. Se você tem um grande problema em language e ela ficou para o final, então agora vamos trabalhar as 5 questões que vão cair na sua prova de language, de inglês. Ou de espanhol, né? No caso, minha dica aqui é para o inglês, mas se você quiser usar pelo menos essa estratégia no seu espanhol, tudo bem. Eu, por exemplo, não faria prova de espanhol. Muita gente fala assim, nossa, mas espanhol é tão parecido com o português. Não é, gente, é bem diferente. E se você não domina, vai ter muitas pegadinhas que vão te pegar. Então, o que eu faria com a minha prova de inglês, se eu não soubesse muita coisa? Eu iria fazer um scan na prova. O que é um scan? Eu vou, igual o scanner mesmo, né? Você não vai escanear, vai olhar tudo, vai, pá. Faça um scan na prova. Absorva o que você conseguir, o que você se situa. Tá falando do quê? Tá falando de comida, de food, tá falando de viagem, de globalização, de política, o que aquele texto está falando. Não precisa ficar ali tentando entender uma palavra, não agarre numa palavra que você não saiba, não fica agarrado ali naquela palavra. Entenda o contexto como um todo. Se contextualize, se comprehend, crie uma compreensão. Pelo menos eu sei que está se falando de política, está se falando de desmatamento, está se falando de dieta. Alguma coisa você vai absorver disso nesse esquema. Depois, gente, assim, sempre tem as duas mais corretas. Então, elimine as mais erradas, digamos assim, se é o que eu posso dizer, as mais erradas, né? Elimine a que você considera, não, isso não tá certo, de jeito nenhum. Elimina. E aí, vai sobrar 2 ou 3 que podem ser a correta. Ficando entre 2 e 3 já te ajuda mais. E aí, dessas 3, veja quais são as 2 que pode ser a correta. Sobrou 2 para você. Sempre vai sobrar 2 ali na prova do Enem, que pode ser a correta. Então, fica mais fácil aí, é 50% de você acertar. E tente analisar dentro dessa peneira que você fez, desse scan inicial que você fez. Tem que analisar entre as duas o que você considera mais certa, ok? Então, a dica 1, faça uma compreensão geral do texto, se situa e não se prenda a uma palavra. 2, elimine as erradas e fique com as 2 mais corretas. Tenha dúvida em 2 e não em 5. E por último, use esse último mês que você tem para fazer as provas passadas.
Espero que essa dica ajude você no Enem a pelo menos acertar um pouco mais de questões, ok? Boa sorte, um abraço, até o próximo.